Exercício número 1, tá? Então, eu solicitei para vocês realizarem os exercícios número 1 e 2, que estão na página número 43, certo? Então, exercício número 1. Muitos turistas, atraídos pela possibilidade de ver a neve, visitam a cidade de São Joaquim no período do inverno. A seguir está registrada a variação de temperatura em graus Celsius nas primeiras 8 horas de um dia de inverno nessa cidade. Então, aqui, apresenta um gráfico de linhas, gráfico de linhas, só tem uma linha, aonde mostra as temperaturas da cidade de São Joaquim a cada hora. Então, às 0 horas, menos 8 graus, 1 hora, menos 8 graus, menos 0,8 graus, às 2 horas da manhã, menos 1 grau, às 3 horas da manhã, está entre o 0,8 e o 0,5, mais ou menos menos 0,2 graus, mas não, 2 não, vai 6 mais ou menos aqui. Aqui às 4 horas da manhã, menos 0,5 graus, às 5 horas da manhã, menos 0,5 graus. E aí aqui todas as outras temperaturas, tá? Registradas na cidade de São Joaquim, nesses horários que estão aqui embaixo. Então aqui eu tenho o horário e aqui eu tenho a temperatura. Aí vem a alternativa A. De 0 a 1 hora da manhã, a temperatura se manteve constante, isso é, permaneceu a mesma? Qual foi a temperatura registrada nesse período? Represente esse número na forma de fração e simplifique para obter a fração irredutível, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, toda vez que vocês forem analisar um gráfico de linhas ou um gráfico de barras, as que tiverem, se não mudou, tá vendo que aqui, ó, de 0 para meio-dia, a linha ela se manteve na horizontal bem certinha? Então, isso significa que aqui a temperatura se manteve estável e aqui, de novo, entre 4 e 6 horas também se manteve estável. Só quer saber de 0 a 1 hora. Então, daqui até aqui, se a temperatura se manteve estável. Aí vocês vão dizer que sim, que ela se manteve estável, a menos 0,8 graus abaixo de 0 não precisa dizer, porque você já está colocando menos 0,8 graus, quando coloca um menos na frente, já indica que é abaixo de 0, E aí vocês vão escrever na forma da fração, que é 8 sobre 10, e aí fazer da forma irredutível. Então, vai simplificar. Quando fala para escrever da forma irredutível, é porque tem que simplificar o máximo possível, tá? Essa foi a alternativa A. Alguém quer perguntar sobre a alternativa A? Certo, vamos para a alternativa B. Só vou pedir para vocês, por favor, só abrirem o microfone quando vocês forem perguntar, tá bom? Então, e se vocês puderem perguntar pelo chat durante a explicação, é melhor do que perguntar pelo microfone. Mas façam o que for melhor para vocês, tá bom? Então, alternativa B. A que horas a temperatura atingiu pela primeira vez 0,5 graus abaixo de 0? Então, lembra, abaixo de 0 significa que o número vai ser negativo. Então, vocês vão olhar aqui, 0,5 negativo. Aí, vocês vem. Ela atingiu exatamente 0,5 negativo a primeira vez às 4 horas da manhã. Aí, ela se manteve às 5 e às 6 horas. Mas a primeira vez foi às 4 da manhã. É assim que vocês têm que responder a alternativa B. Alguém quer perguntar? Professora. Oi. Professora. Pode falar. Essa aí que eu não entendi um pouco. Porque aqui não tá falando que é 0,5 negativo. Tá falando abaixo de 0. Ah, tá. É abaixo de 0, sim. Ah, tá. Abaixo de 0 é sinônimo de número negativo, tá? Então, toda vez que a temperatura disser que a temperatura está abaixo de 0, não precisa falar menos tanto abaixo de 0. Abaixo de 0 e negativo são sinônimos. Então, se falar abaixo de 0, a gente já sabe que é negativo. E se falar negativo, a gente já sabe que é abaixo de 0. Tá bom? Entenderam isso? Aí, alternativa C, às 7 horas da manhã, qual foi a temperatura registrada? Então, vocês vão lá no gráfico, vão olhar 7 horas da manhã e a temperatura que está lá no gráfico. Depois, na D, das 6 às 8 da manhã, houve aumento ou diminuição de temperatura? Qual foi a variação dessa temperatura? Então, vocês vão vir no gráfico, vão olhar. Opa, o gráfico tá aqui. Então, vocês vão olhar entre as 6 e as... Nossa, eu esqueci. Entre as 6 e as 8. Então, das 6 da manhã às 8. Então, o gráfico subiu. Ou seja, teve um
aumento de temperatura. Saiu de menos 0,5 e foi até 0,5 positivo. Quanto que aumentou? Então, vocês vão calcular a distância entre menos 0,5 até o 5. Ô, Du, a tia acabou de explicar a B. Aliás, espera um pouquinho que a tia vai explicar pra você a B do 2, tá bom? Não saia da aula ainda. Professora, rapidão. Professora, eu já te vejo a foto. Tá. Já te vi a foto. Então, Professora, como é que então, a siga? alternativa D, vocês vão ver essa variação, certo? Agora eu vou explicar para vocês o exercício número 2. Alguém quer perguntar sobre o exercício número 1? Certo, o exercício 2. Querem perguntar sobre o exercício 1? Professora, eu não entendi direito a D, não. A D? A D, você vai calcular a diferença entre... Então, você vai fazer menos 0,5 menos mais 0,5. E aí você vai ver a diferença entre os dois. Ou 0,5 menos 0,5. Arrume o que eu falei. Então, para você saber que número é esse, deixa eu vir aqui na luzinha. Eu vou montar para você a expressão que você tem que calcular para calcular a alternativa D, tá bom? Então, na alternativa D, você tem que fazer com as minhas canetas. Na alternativa D, você tem que fazer 0,5, que foi o máximo que chegou, menos a temperatura de quando se iniciou, que era menos 0,5. Então, você vai fazer esse cálculo aqui, tá? A resposta desse cálculo é a resposta do exercício. Lembra que aqui é o oposto, menos com menos, mais. Então, vai ficar 0,5 mais 0,5. E aí, você chega no resultado. Entendeu, Cauã? Entendi, professora. Muito bom. Professora, seu câmera tá desligado? A minha câmera não. Tá desligado? Tá não. Tá não. Tá. Não, tá. Dá uma olhadinha que deve ser algum probleminha com vocês. Então, ó, exercício... Não, Pera aí, eu vou sair aqui da chamada, pera aí. Tá. Exercício número 2. Precisa, mas tudo bem. Considere exercício número 2. Considere um pedaço de corda de comprimento desconhecido. Então, vocês não sabem o comprimento da corda, certo? Troque ideias com o colega e descreva uma maneira de cortar a corda exatamente 1/8 dessa corda sem medir. Gente, então vocês vão dobrar, né? Então, vocês vão pegar um fio, a corda. Imagina vocês pegando a corda e dobrando. Então, dobrou na metade, bem na metade certinho. Ficou 2 partes. Se dobrar de novo, vai ficar com 4 partes. Se dobrar de novo, vai ficar com 8 partes. Então, vocês têm que imaginar ela sendo dividida em partes exatamente iguais, certo? Eu vou pegar ali uma corda pra mostrar pra vocês. Eu pego. Você pega pra mim, Nicolas? Tá aqui na gavetinha. Eu sei. Tá. Então, vocês têm que imaginar que dobrou ao meio, dividiu em 2 partes. Dobrou de novo, dividiu em 4 partes. Peraí, me dá essa verdinha. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma corda, certo? Deixa eu só desembaraçar. Então, ó, imaginem a corda. Tá aqui a corda, tá? Então, ela tá inteirona, bem grandona. Se eu pegar a corda e dividir, segurar ela assim, ó. Dividir ela em 2 partes exatamente iguais, ó. Tá vendo? Aqui eu divido ela em 2 partes iguais. Se eu dobrar ela uma vez, tá? Tá vendo? Ficaram 2 partes. Se eu pegar as extremidades e segurar de novo, aí eu vou ficar com 4 partes. Repare que tem 4 fios, certo? E aí, se eu dividir de novo, aqui, ó, se eu cortar as 2 pontas, eu vou ficar com o dobro de 4, que no caso são 8 fios. E é isso que o exercício tá pedindo para vocês. Para dividir uma corda em 8 partes iguais, sem utilizar régua, né? Então, é dessa forma. É vocês dobrando as extremidades para ir aumentando. Então, aqui eu tenho 8. Se eu dobrar de novo, eu vou ter 16, certo? Quando eu tenho aqui 8, eu vou ter a representação de uma corda inteira, que era uma corda inteira, dividida em 8 partes. Então, eu vou ter a representação de 1/8, né? Lembrando que a parte de baixo da fração, ela sempre indica a quantidade de pedaços que foi dividido, que nesse caso é 8, tá? Então, a fração 1/8. Para escrever a fração 1/8 na forma decimal, vocês têm que fazer 1, essa já é a alternativa B, tá? Então, essa que eu fiz a demonstração da separação da corda é a alternativa A.
Na alternativa B, que vocês estão com mais dúvida para escrever um número na forma decimal, vocês precisam dividir a fração. Quando vocês dividirem a fração, vocês vão ter um número escrito na forma decimal. Como assim, professora, dividir a fração? Vou fazer um exemplo aqui, mas não com o valor passado no exercício. No exercício foi passado o valor para vocês de 1/8, certo? Então, eu vou passar aqui para vocês o valor de 1/4. Então, como que eu escrevo 1/4 na forma decimal, certo? É o mesmo raciocínio que vocês vão ter que ter para escrever 1/8. Então, 1/4 vai ser igual a 1 dividido por 4, tá? Lembrando que o traço da fração é a mesma coisa, tem o mesmo significado que o traço da divisão. O traço da fração indica a divisão, então eu tenho 1 dividido por 4, 1 dividido por 4. Como 1 é menor do que o 4, eu não consigo fazer, né? Então, eu vou acrescentar um 0 aqui, e aí eu acrescento um 0 e uma vírgula na chave. Aí, qual o número que eu multiplico por 4 que chega mais perto do 10? É o número 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, resta 2. 2 é menor do que o 4, não dá para dividir. Então, eu vou acrescentar o 0 aqui. E aí, qual número eu multiplico por 4 que o resultado é 20? É o número 5. 5. 5 vezes 4 é igual a 20. Então, aqui é igual a 0. Ou seja, 1/4 representa na forma decimal o número 0,25. Entenderam? Aí, o 1/8, ao invés de dividir por 4, como eu fiz aqui, vocês vão dividir por 8. E é assim que vocês vão resolver a alternativa B. Tudo bem? Perguntas? Professora. Oi? Eu não entendi muito bem, não. Calma, deixa eu te perguntar uma coisa. A sua dificuldade... Pode fechar o microfone. A sua dificuldade foi na hora de dividir? Sim. Sim, a sua dificuldade é na divisão, certo? Tá. Olha, Cauã, você vai precisar praticar, tá bom? Mas isso toda vez que você for dividir um número menor do que um inteiro, né? Menor do que o valor, menor do que o dividendo, então aqui eu tenho, dividendo, divisor e quociente. Toda vez que o número que tiver aqui, que o divisor for menor do que o dividendo, você vai ter que acrescentar o 0 e a vírgula. Oi? Eu não entendi como que eu vou montar a conta aqui pra me dividir na B. Na B? Então é 1/8, né? Na B. Eu vou apagar esse exemplo, tá? Na B é 1/8. Então, 1/8, né? Então, você vai fazer, esse traço indica a divisão. Então, vai ficar 1 dividido por 8. Tá vendo? Ah, tá, entendi. Tá, aí eu tenho que fazer nela aqui. Isso, aí o 1 é menor do que o 8, então você coloca o 0, acrescenta o 0 aqui, e aí segue o cálculo, tá bom? Entendi. E essa vai ser a resposta da alternativa B, tá? Deixa eu só ver se tem alternativa C. Ah, não tem? Então é isso, tá certo? Então, qualquer dúvida, eu estou aqui esperando à disposição de vocês, tá certo? Tchau, beleza. Beleza? Tchau. Pessoal, então a nossa aula se encerra aqui. Um grande beijo. Tchau. Aguardo o exercício de vocês. Beijão.